vamos desde já estabelecer contacto com a convidada do programa desta noite, via Skype. Boa noite, Sara. Boa noite. Sara Bricho, estou a pronunciar bem ou nem por isso? Há sempre muitas maneiras de pronunciar esse nome. Ou seja, originalmente está correto, porque é um nome polaco, mas como já foi germanizado, agora tem que se dizer Bruch. Bruch. Muito bem. Bruch, então. Mas já foi polaco, foi germanizado. Qual é o historial, então? De onde é que herdou este nome? Vá lá. Pois, acho que nasceu realmente na Polónia. O meu avô era polaco. E, entretanto, ele foi viver para a Alemanha e, entretanto, passou para o meu pai e o nome germanizou e o meu pai veio para Portugal e pronto, é assim. É uma família saltitante. É uma boa forma de começarmos o programa. Eu normalmente costumo pedir aos meus convidados que me falem um pouco de si, que se apresentem, que digam quem são. Quem é a Sara Bricho, ou Bruch, que fala bem português, suponho que é portuguesa ou nacionalidade portuguesa. Sou. Aliás, tenho dupla nacionalidade. O que é que faz na vida? Porquê é que está aqui hoje a falar comigo? De que é que vamos falar? Ok, muito bem. Pronto, em primeiro lugar, eu sou arquiteta, formada no Porto, e cofundadora do escritório de arquitetura Etcha Studio, juntamente com o arquiteto José Calvete Magalhães. E, ao mesmo tempo, sou investigadora, ou seja, estou a fazer o doutoramento em habitação colaborativa na Faculdade de Arquitetura da Universidade Tecnológica de Delft, na Holanda. Mais especificamente num grupo de investigação chamado CoLab Research, que foi recentemente criado pela doutora Čiske, e cujo objetivo do grupo é consolidar a habitação colaborativa como subcampo de investigação na habitação por toda a Europa. E também, no fundo, há um projeto que estamos agora a realizar que pretende reunir informação estatística sobre a habitação colaborativa na Europa, porque apesar de já existir muita investigação sobre o tema, ou de começar a existir alguma investigação sobre o tema, é maioritariamente qualitativo e respectivo aos benefícios sociais e ambientais, mas não pega tanto nesta questão dos números e até uma espécie de na parte mais económica do conceito. E o meu doutoramento vai se especificar, uma vez que sou arquiteta, vai especificar no projeto, na fase do projeto de uma habitação colaborativa e aí entretanto posso introduzir o conceito, que é normalmente planeado de forma coletiva, ou seja, todo o processo de design, de projeto arquitetónico, é participativo. E depois esta participação vai se estender muitas vezes pela própria construção, através de iniciativas de autoconstrução, e depois na própria gestão e na manutenção do edifício. Ou seja, no fundo o co-housing é planeado, vivido e gerido de um modo coletivo pelos residentes. Entretanto, é acima de tudo uma comunidade intencional, ou seja, nasce desta vontade de um grupo de viver de modo coletivo. As decisões são tomadas normalmente pelo sistema do consenso, ou seja, é essencial que haja uma estrutura não hierárquica. E em termos arquitetónicos, o co-housing é normalmente constituído por habitações privadas e independentes. Ou seja, é essencial que haja esta autonomia das unidades de habitação, que depois são, por sua vez, complementadas com espaços comuns, como lavandaria comum, uma cozinha mais equipada, uma sala, uma biblioteca. Depois o grupo definirá o modo como organiza o edifício. E, no fundo, é isso. Ou seja, interessa partilhar espaços e serviços, como disse, sem comprometer a privacidade de cada família, partilham experiências e atividades como jantares coletivos, eventos, workshops, e também partilham a responsabilidade de cuidar da casa, ou seja, tratam da manutenção do edifício, da limpeza dos espaços, cuidam das hortas, ou seja, no fundo é criar um sistema autónomo dentro de um complexo habitacional que normalmente é sempre gerido ou vendido por uma imobiliária. Aqui no fundo é dar alguma autonomia aos cidadãos.
Sara, eu entrei em contacto convosco porque me apercebi, enfim, de uma conferência internacional sobre este tema que a vossa associação, digamos, creio que foi a promotora. Tem aqui um título de um jornal ou de um órgão de comunicação social, a dizer, portanto, relativamente a essa iniciativa, que diz mais ou menos isto, esta iniciativa que visa alertar para a carência tremenda, eu fixo esta palavra e sublinho tremenda, de respostas em termos habitacionais para séniores ativos no país. Ou seja, parece-me que estamos a falar de um conceito, de uma forma das pessoas se organizarem, viverem, terem a sua casa, não um aqui, outro acolá, mas parece-me que a ideia será aqui, tentando, enfim, fazermos uma linguagem mais simples e mais direta para as pessoas que nos estão a escutar. Ou seja, parece-me a mim, e corrija-me se eu estiver errado, e devo estar que eu erro em muitas coisas, mas parece que estamos aqui, digamos a organizar, a fazer projetos para que as pessoas, enfim, não direi novas, mas mais entradas na idade, que é uma expressão mais simpática, para se reunirem e, digamos, convergirem no sentido de, ao viverem em conjunto, tendo cada um o seu cantinho, vá lá, e terem estes espaços em comum, como disse, a lavandaria, porque, enfim, é um espaço que se partilha mais facilmente com outras pessoas, a cozinha também, mas é mais para os séniores que este conceito está destinado, vá lá. Ou pelo menos aquele a que a vossa associação está vocacionada, vá lá. Claro, eu creio que esta associação surgiu bastante focada na questão sénior, não é? Ou mais concretamente, como dizem os suecos, na segunda metade da vida. Eu gosto muito desta expressão. E realmente muitos co-housing pela Europa fora surgem, onde uma das motivações é realmente criar opções alternativas para essa camada demográfica, não é? E a associação surgiu com esse ímpeto, ou seja, a própria associação chama-se Acura, agora se não estou em erro, é Senior Co-Housing in Portugal, ou seja, há um foco muito importante porque em Portugal é um dos problemas mais flagrantes, não é? Temos uma população muito envelhecida, mas o objetivo aqui não é criar uma espécie de lar comuna, ou lar alternativo, ou lar para velhotes hippies, não é essa a ideia. Aliás, o que começou por ser muito focado na questão sénior e apenas dedicado aos séniores, começou a alargar-se e começamos a chegar à conclusão de que soluções intergeracionais são as mais interessantes, porque depois também, no fundo, também se trata da questão dos jovens, não é? Que neste momento não têm capacidade financeira ou não têm possibilidades de ter a sua própria habitação, ou pelo menos nos moldes mais tradicionais, e pronto, para não falar no tipo de vida, no estilo de vida que tem mudado imenso desde o século passado. No fundo, e agora volto um bocadinho para a minha investigação, eu fiz o meu mestrado sobre a habitação mínima, as origens da habitação mínima na Europa, e que está muito focado num conceito chamado Existence Minimum, que foi desenvolvido na Alemanha e depois por toda a Europa, que nos anos 20 do século passado, e o objetivo era realmente adequar o layout doméstico, não é? A planta doméstica ao novo estilo de vida. E curiosamente, os modelos que foram criados nessa altura são os que nós vivemos agora. A cozinha que nós conhecemos, a que todos nós temos na nossa casa, foi desenvolvida nessa altura. Portanto, eu acho que assim de um modo cíclico, precisamente porque estamos a chegar aos anos 20 deste século, há uma necessidade de reinventar e de como é que se diz, de reestruturar o ambiente doméstico consoante as necessidades do cidadão do século XXI, não é? Então, voltando à questão
do sénior. A intenção desta associação é realmente focar nesse ponto que é problemático, e também por causa disso a ideia é envolver a Santa Casa da Misericórdia e uma série de instituições que possam de alguma forma criar alguns protocolos com a Ácora e depois juntamente com as comunidades realizar um projeto, mas sempre ou pelo menos iremos tentar que seja sempre num modelo intergeracional, porque é o mais rico, como alguma investigação tem vindo a provar. Eu vejo muitas vezes, por exemplo, há alguns lares de dia, por exemplo, onde em conjunto tem também os infantários. Eu acho que é uma ideia muito bonita ver as pessoas, digamos, mais idosas, para não dizer mais velhas, como diz o outro, velhos são os trapos, mas que me parece ser uma boa conjugação, porque, digamos, como dizia a minha mãe, digamos, voltamos a ser crianças, não é? E parece-me que há ali uma sã convivência. Isso está mais ou menos também previsto neste conceito? A questão já que está a falar em intergeracional. Sim. Uma coisa interessante no conceito do co-housing é que é um conceito bastante flexível. No fundo, são as comunidades que definem o tipo de programa que vão inserir em cada projeto, não é? Ou seja, cada grupo que se resolva constituir é que vai fazer as coisas à sua maneira? No fundo é assim. Ou seja, não existe uma fórmula, não existe... aliás, o que se pretende, o que normalmente agora está-me a falhar a palavra. O que normalmente se tenta fazer com o co-housing é que seja uma iniciativa bottom-up, ou seja, que não haja uma instituição por cima a impor ou a definir pelos outros o modo como se vai viver. Ou seja, é essencial que haja o contributo dos residentes e em conjunto eles sim definem o tipo de programa que vão ter, também conforme as possibilidades e conforme a situação em questão, não é? Mas é normalmente essa a intenção. E há muitos exemplos pela Europa fora, por exemplo na Suécia, que co-housings para a segunda metade da vida integram infantários, e muitas vezes esses infantários até são das próprias câmaras, ou seja, são instituições públicas que alugam esse espaço e entretanto há uma espécie de convivência natural entre os mais idosos e os mais novos. E noutros casos, por exemplo, na Alemanha, o que acontece muito é projetos que têm também um espaço comum aberto à comunidade. O que normalmente fazem é ou abrem o espaço para eventos do bairro ou alugam o espaço para alguém das redondezas que quer organizar algo, ou um dia de cinema, ou uma festa, ou qualquer coisa, porque há muito esta ideia do co-housing não ser apenas dentro dos limites físicos da casa em si, do edifício. A ideia é que seja um conceito aberto à comunidade geral, aberto à cidade, também com hortas comunitárias, ou seja, é todo um conceito muito ligado ao direito à cidade também, não só o direito à habitação, mas o direito à cidade. A ideia é fazer aqui um bairro à moda antiga. Pois, é engraçado dizer isso porque... Daqueles filmes portugueses em que as pessoas vivem metade em casa e mais de metade cá fora. Pois, até porque o clima português é excelente para isso. Exato, e acho que o cidadão português, a cultura portuguesa já teve isso muito marcado e agora está a perder realmente, não só a portuguesa, mas no geral, mas comparando com Espanha, o modo como o português usa o espaço público ou usa o exterior é bastante diferente e realmente, agora que falou disso do tempo antigo, eu olho para a minha avó, que por acaso tem 97 anos e vive sozinha na cidade do Porto, mas sempre teve essa coisa natural de ir falar com o vizinho, de trocar
as couves do quintal por kiwis ou por uma série de coisas, ou seja, sempre houve esta coisa da comunidade, de viver a rua, de estar com o vizinho, de conhecer as pessoas, que é realmente uma coisa de outros tempos, e eu acho que agora as pessoas já começam a sentir falta através disso, e também a questão do sentir que pertence ao lugar, não é? Porque agora é tudo tão cinzento e é tudo tão desligado da envolvência, não é? E também a questão da mobilidade. Agora uma pessoa, eu falo por mim, eu neste momento, desde que acabei o curso, que já foi há uns 6 anos, eu já vivi eu no outro dia fiz as contas, já vivi em 12 casas diferentes e em 4 países diferentes, ou seja, eu já sinto, e acredito que muitos jovens estejam a sentir o mesmo, falta esta coisa de sentir que se pertence a uma comunidade, de sentir que se pertence a um lugar e trabalhar para isso. Uma casa. Falta sim, a casa. Mas não só casa, ou seja, casa, bairro. Cidade. Home sweet home. Sim. Neighborhood, sweet neighborhood. Estou a perceber-me que tem, portanto, andado aqui um pouco a vaguear, eu ia dizer vaguear, mas portanto, é um conceito bastante romântico, mas andar a trabalhar, não é? E a estudar. A Europa, precisamente, que estamos enfim, nos últimos anos tem esta vaga imensa de imigrantes, principalmente do Médio Oriente e não só, da África, do Norte da África também, ou pelo menos nessa zona. Estamos a falar, portanto, nestes conceitos de recuperarmos estes bairros. Como é que a Sara está a ver também este ingrediente de vir de Portugal também estar a ficar um pouco, digamos, multicultural? Como é que vamos organizar, portanto, também estas habitações colaborativas, no fundo, não é? Tendo em conta os estrangeiros que vêm viver para aqui? A imigração também, sim. Pois, isso é um bocadinho difícil de dizer, mas eu acho que a multiculturalidade ajuda a abrir um bocadinho a mentalidade, que às vezes o português é um bocadinho fechado, creio. Mas em relação à imigração e mais concretamente aos refugiados, há um projeto muito interessante, pronto, que não se adequa aqui ao contexto português, mas vou dizer porque é um projeto muito interessante, em Amsterdão, que no fundo eles chamam aquilo Magic Mix, que no fundo é aquilo foi está a ouvir? Estou a ouvir. Está a dizer? Ok. Foi uma como é que se diz, associação de habitação que propôs este conceito, que é metade dos residentes desse edifício são jovens holandeses e outra metade tem que ser obrigatoriamente jovens refugiados. E depois todo o complexo que neste momento há e estão a construir o segundo. Esse primeiro é à volta vivem aí 500 pessoas, portanto é um grande complexo. Todo esse edifício é organizado e autogerido pelos residentes, ou seja, é organizado por corredores, ou seja, cada corredor tem, digamos, 20 habitações mínimas, ou seja, com o básico, depois, mais uma vez, com espaços comuns e tem, cada corredor tem o seu gestor, digamos, que é um dos residentes. Aliás, tem que ter um gestor holandês e um gestor imigrante, refugiado, e em conjunto fazem a manutenção e a gestão de todo o complexo, também com o pagamento das rendas, e é um projeto muito interessante porque acaba por ajudar, e é um projeto que está a ser estudado no meu grupo de investigação. Eu não faço parte, mas tenho acompanhado, e tem-se provado que ajuda muito na integração dos refugiados, quer a nível linguístico, de língua, não é? Porque têm um contacto muito direto com os holandeses e de uma forma muito casual, não é? Sem ser aquela obrigatoriedade de ter aulas e aprender a língua e também para arranjar trabalho é muito mais fácil porque tendo
tendo contacto direto com estes jovens que são do local, acabam por ter essa facilidade e pronto, e depois toda a questão da gestão coletiva, que até muitos desses países já vêm com uma maior bagagem, não é? Porque há muitas comunidades que já se organizam desse modo, portanto até é mais fácil para alguns refugiados do que para os próprios holandeses. Mas é um projeto e tem havido muitas iniciativas nesse sentido, quer na Bélgica, quer acho que na Alemanha também, em França, na Dinamarca, usando a habitação colaborativa para integrar refugiados. Eu vou insistir um pouco ainda nesta questão, porque me está a surgir a curiosidade e não sei se será uma área se será pelo menos uma parte em que a Sara se tenha percebido ou debruçado um pouco sobre a questão, mas como sabe, toda essa gente traz também, digamos, de algum modo, a sua religiosidade e os seus costumes religiosos, vá lá. Tem havido, nomeadamente, no Reino Unido, Irlanda também, enfim, aí mais lá para cima, para o norte, em quase todos os países, não é? A França também há estas questões interreligiosas, vá lá, que dão sempre algum embate social, nomeadamente porque uma grande maioria destes refugiados ou imigrantes trazem, enfim, uma certa matriz do Islão, que digamos, há mulheres com caras tapadas, com as burcas, constroem-se mesquitas. Como é que se tem apercebido também desta vertente, Sara? Pois, não, nesse sentido não vou conseguir responder, não sei. Sinceramente não sei, porque está não só fora da minha investigação, como também as investigações que tenho acompanhado não tocam nesse ponto. Não contemplam esta complexidade? Não. Pelo menos até que eu saiba, não. Em Portugal também não tem surgido, digamos, questões dessas, vá lá. Em Portugal, eu confesso que tenho estado bastante desligada. E pronto, e neste falando em termos de habitação colaborativa e integração, é algo ainda bastante novo que tem que ser trabalhado. Estamos a falar, no entanto, de uma questão que é muito complexa, que é as pessoas viverem, digamos, dentro. Toda a gente gosta de ter amigos e de viver com amigos e de partilhar coisas até um certo ponto. Depois, a partir de um certo ponto, nós gostamos da nossa privacidade. Mencionou há bocadinho que cada grupo que resolva constituir-se para fazer, digamos, uma habitação colaborativa terá que, digamos, estruturar as suas próprias regras, etc. Qual é, então, afinal, o papel desta associação a que pertence à Acora? É mais na questão burocrática, é isso? Eu acho que vai atacar, pronto, no fundo, a última sexta-feira foi o lançamento, o nascimento oficial desta associação. Em primeiro lugar, a associação pretende, no fundo, promover o conceito, ou seja, divulgar, explicar, através de... Nós, antes desta conferência, tivemos algumas oficinas de ideias, que no fundo foram encontros mais pequenos, em que se discutia, em que se apresentava o conceito, respondia-se a perguntas, mostrava-se o que é que estava a ser feito lá fora. No fundo, em primeiro lugar, a associação pretende isso, pretende mostrar às pessoas o que é que existe e o que é que pode ser feito. Depois, eu creio que vai também passar muito pelo lobby político, não é? Por exemplo, sobre a questão da lei de bases da habitação. O presidente da associação foi à Assembleia da República falar sobre o conceito da habitação colaborativa e a necessidade de estar presente nessa lei de bases. Também conversar com as câmaras municipais, ver de que modo é que pode haver algum tipo de colaboração e de que modo é que podem facilitar este tipo de iniciativas. Também a nível financeiro, ver de quais são os modelos financeiros possíveis. Eu acho que no fundo vai tentar abarcar todos os desafios que virão, para permitir que a introdução do co-housing seja feita de um modo mais subtil, porque o problema
deste tipo de habitação é que muitas vezes, em muitos países, já é complicado manter um grupo coeso e a trabalhar até ao fim, não é? Então, se existem estas dificuldades burocráticas, legais, financeiras, etc., o processo é ainda mais longo. Por exemplo, um projeto de habitação colaborativa pode ir entre os 3 aos 8 anos e muitas vezes ainda pode até ser mais longo. Portanto, é um processo moroso e é preciso muita dedicação, e quanto mais facilidade houver, melhor. E no caso de Portugal foi interessante, e espero que realmente haja frutos nesse sentido. A introdução do conceito está a ser feita de um modo muito, digamos, institucional. Foi discutido já pelos vereadores da habitação de Lisboa e do Porto, pelos provedores da Santa Casa de Misericórdia do Porto, isto na conferência. O arquiteto Hugo Pires também, da Assembleia, também fez parte. Portanto, está a ser discutido de um modo já bastante top-down, que pode ser bom, também pode ser mau, mas pelo menos é diferente em relação aos outros países, que normalmente surge de iniciativas muito, agora só me vem o termo em inglês, grassroots, não é? Ou seja, muito de baixo. E normalmente sem apoio legal ou sem apoio autárquico. E pronto, Portugal está a ser um bocadinho diferente. Vamos ver se realmente isso traz alguma facilidade ou não. Vamos ver, vamos ter esperança. A ideia e o conceito, pelo que eu me percebo, é muito, digamos, apoiado naquilo que já existe, nomeadamente na Suécia, onde creio que isto terá começado. Na Dinamarca. Ou Dinamarca, exatamente. Sabemos que essa zona do globo, digamos, são sociedades que funcionam melhor em grupo, não é? Portugal, nós somos latinos, egoístas, funcionamos mais, digamos, o nosso futebol funciona melhor assim, não é? Nós gostamos mais de que a coisa funcione toda assim um bocado à toa, e que haja pelo menos um Ronaldo que depois marca o gol e resolve o desafio. Enquanto que os alemães funcionam mais em grupo, é o todo, em não é? equipe, claro que sim. Como é que vamos resolver esta questão? Pois, isso é uma questão muito, muito interessante, e realmente vamos ver como é que a coisa avança, mas a Espanha também é um país latino, e o primeiro projeto de co-housing surgiu em 2007, em Espanha, em Madrid, creio, e neste momento existem mais de 40 projetos em desenvolvimento. Em Itália... Viva Itália! O número não é tão alto, mas também começam a existir. Portanto, mais do que... Alô? Que, pelo menos na parte portuguesa, é a questão da organização em comunidade. Ou seja, o português tem que ser mais proativo, tem que saber trabalhar em grupo e saber que vão existir conflitos, quer ao nível do desenvolvimento, quer depois ao nível da vivência, e tem que saber lidar com esses conflitos. E mais uma vez refiro que um co-housing não é uma comuna. Um co-housing, cada família tem o seu espaço independente, depois tem a facilidade de ter espaços comuns, os quais vai partilhar com outras pessoas, porque normalmente o que acontece é que as unidades habitacionais são mais pequenas, não têm tantos serviços em comparação com o tradicional. Isto pode também diminuir custos e diminuir recursos, uma série de coisas, tem muitas facilidades económicas. Acho que o desafio vai ser mais ao nível da organização e do manter o espírito ativo para avançar com algo, porque muitas vezes o português acho que é um bocadinho acomodado e tem que se mexer, tem que saber que se pode mexer e tem que se mexer. Eu não deixei de reparar numa expressão que é usada, digamos, em vários artigos que li sobre esta iniciativa, que é dos idosos com autonomia. E o que é que acontece, ou pelo menos onde há experiência digamos, deste conceito, o que é que acontece com os idosos quando ficam sem esta autonomia? Pois, eu neste momento só conheço um exemplo na Suécia, em Estocolmo,
em que normalmente o que acontece é que, pronto, essa pessoa que perde a autonomia vivendo num co-housing tem direito a ter assistência ao domicílio. Portanto, o que normalmente acontece é que vem alguém, e normalmente é do município, não é? Faz parte lá do sistema deles, em que vem alguém lá à casa e ajuda, e pronto, e na medida do possível traz essa pessoa para estar um bocadinho em comunidade. Mas realmente isso é um tema, aliás foi tocado na conferência, ou seja, como é que é a questão do envelhecer realmente e do morrer num co-housing, não é? Porque como é envelhecer e morrer num co-housing? Numa habitação colaborativa? Pois, fez-se um estudo e dizem que quem vive num co-housing vive mais de 10 anos que o normal. Portanto, em termos de saúde e de... Pronto, isso é melhor que um seguro de vida, não é? Pois, exato, é mais barato. Ou seja, não há tantos gastos na saúde. Uma pessoa não vive tão só, não é? Ou seja, a questão da solidão também é um aspecto, porque depois um outro estudo diz que pessoas que vivem em solidão têm 30% mais probabilidade de morrer mais cedo. Portanto, há aqui uma série de coisas que pode trazer realmente muitos benefícios, e a questão de uma pessoa se sentir-se independente e sentir-se que ainda tem algo para dar ao mundo, não é? Porque muitas vezes o que acontece nos lares é que uma pessoa é literalmente despejada para essa instituição, e depois tem que seguir aqueles ritmos, tem que seguir aqueles horários, é posta num espaço comum, mas a mentalidade é um pouco diferente. Ou seja, realmente, se o estudo está certo, uma pessoa vive mais feliz e mais anos numa habitação deste tipo. Porque eu acho que mais importante do que introduzir este conceito, eu acho que o importante é realmente refletir sobre quais são as alternativas para estas pessoas, não é? Porque ou vivem sozinhas e muitas vezes morrem sozinhas nas suas casas e são encontradas meses depois, não é? Porque essa situação também é terrível. Ou há a opção do lar, ou então viver com as famílias, mas isso muitas vezes não acontece. Portanto, é realmente muito importante pensar quais as alternativas. Não tem que ser habitação colaborativa, não tem que ser co-housing, não estamos aqui a dizer que é a solução ideal ou a única, mas realmente é necessário pensar quais as alternativas para resolver este problema, porque eu acho que é um escândalo e custa-me muito ouvir estas histórias. Tendo em conta também que a população portuguesa está, digamos, a envelhecer, como toda a gente sabe, não é? Sim, e com tendência para piorar. Portanto, realmente uma pessoa tem que pensar em soluções. E outra questão, nós somos, pelo menos o ano passado, somos o país com mais casas vazias da Europa. Portanto, nós não temos falta de casas. Nós temos a falta de gestão, falta de organização, não sei, ou seja, não há falta de construção, há falta de até me falta a palavra aqui, porque se uma pessoa pensar em de que modo é possível resolver a questão da habitação com aquilo que já temos e simplesmente abrir um bocadinho a mente e ser criativos, a solução pode já estar ali, que pode ser com a habitação colaborativa ou não, mas pelo menos tem que haver, as pessoas têm que saber que existem alternativas, senão é um beco sem saída e é muito triste. Não sei se era isso que estava à espera quando, digamos, de enveredar, quando decidiu escolher o curso de arquitetura, Sara. Em relação a quê? Em relação a toda esta temática dos idosos. Não, ou seja, eu sempre tive um carinho muito especial por idosos. Já durante o curso, ou até quando comecei a trabalhar, já em parceria com o meu marido, agora,
tentamos criar alguns projetos relacionados com isso. Tínhamos que até concorremos a um concurso que se chamava o Folk Talk, que era no fundo trazer o conhecimento dessas pessoas que estão a desaparecer, quer as pessoas, quer o conhecimento, e mostrar ao mundo, ao mundo jovem, no fundo. Ou seja, criar essas conversas e fazer com que as pessoas realmente se sentissem necessárias e que o seu conhecimento que está a desaparecer que fosse passado. Também tivemos um projeto que era escrever cartas, porque uma vez que fomos morar para fora de Portugal e nós tínhamos imensos amigos a viver na mesma situação, pensamos, porque é que não se cria uma espécie de pen friend, não é? Com um idoso a viver em Portugal, ou seja, eu reunia aí alguns amigos que estavam a viver em Londres, em Berlim, em Paris, etc. E a ideia era criar essa ligação com o país através de um idoso e combater de certa forma esta questão da solidão. Em termos da arquitetura em si, digamos que sempre tive este cariz um bocadinho mais social, ou seja, sempre me interessou este tema, principalmente o tema da habitação. Como referi na minha tese de mestrado, concentrei-me na questão da habitação mínima social. Também toquei nos aspectos do SAL de Portugal e do modo como a habitação social foi evoluindo em Portugal e agora este tema da habitação colaborativa não surgiu, digamos, eu não tive esta ideia de estudar isso. Eu, no fundo, a minha intenção, uma vez que até fui apresentar numa espécie numa mini conferência onde estou a fazer agora doutoramento em Delft. Nós temos, eu vou ter que interromper, sabe, porque eu tenho 20 e poucos segundos para fechar esta hora. Okay. Depois, entretanto, daqui a bocadinho regressamos na segunda parte do programa, conversamos mais um pouco, pode ser? Está bem. Ok. Mencionado há pouco que, digamos, a Sara mencionou um estudo qualquer que dizia que Portugal tem muitas casas abandonadas, certo? Sim. Como é que vamos, digamos, qual é a ideia, digamos, de tentar ultrapassar, digamos, este país de proprietários e digamos, introduzir um pouco este conceito do co-housing para que, digamos, seja um pouco mais fácil as pessoas viverem, digamos, e passarem a segunda metade da vida, como me referi há bocadinho? Um aspecto interessante neste conceito da habitação colaborativa é que é, mais uma vez, bastante flexível em termos de propriedade. Ou seja, projetos de co-housing, principalmente. Sim? Está a ouvir? É que deixei de ouvir momentaneamente, mas já estou a ouvir, sim. Ok, é que isto está a dar ligação fraca agora, não sei porquê. Mas estava a dizer que, por exemplo, na Dinamarca, quando o conceito apareceu... estão a ouvir? Estou. Ok. Era basicamente tudo propriedade privada, ou seja, o co-housing não obriga a que a propriedade seja coletiva, ainda que maioritariamente seja baseado nesse tipo de propriedade, ou seja, pode ser propriedade cooperativa, é o modelo mais comum, pode ser, como referi, propriedade privada, perfeitamente, pode também ser arrendamento normal, e pode ser, por exemplo, uma espécie de arrendamento alternativo, que é o mais usado na Suécia, que é o arrendamento cooperativo, que normalmente como funciona existe como é que se traduz developer, ou seja, alguém que inicia o projeto, não é? Normalmente na Suécia é uma companhia municipal que, juntamente com o grupo, constrói o edifício e financia e etc. E depois é o senhorio, digamos. E depois o grupo que vive nesse edifício organiza-se como associação e arrenda o edifício completo ao senhorio neste tal sistema de arrendamento cooperativo. Ou seja, em vez de ser o tradicional, cada família paga a renda ao senhorio,
Normalmente o que acontece aqui é que o grupo organiza-se, mais uma vez, em autogestão coletiva, e existe um grupo de trabalho que, digamos, é o grupo de trabalho das finanças, que se responsabiliza por colecionar, ou seja, recolher todas as rendas de cada família e pagar o montante, o bolo final, ao senhorio. Isto o que é que faz? Faz com que eles tenham uma maior autonomia, uma maior independência de uso do edifício em si. E também, muitas vezes, o que acontece é que acaba por ser mais barato, porque são os residentes em si que tratam da manutenção do edifício, ou seja, da limpeza, da caixa de escadas, dos espaços comuns, ou seja, é o grupo que se organiza e o senhorio apenas tem que receber o montante cada mês do edifício completo. Depois os residentes organizam-se do modo como acharem melhor, não é? No fundo. Ou seja, e depois também existe, que é o que está a ser mais usado agora em Espanha, e creio que possa haver algum interesse em explorar esse modelo em Portugal, que é o modelo cooperativo em cessão de uso, ou em direito de uso, no fundo. A ideia é que os residentes se organizem em cooperativas e depois a propriedade do edifício é da cooperativa e cada residente depois tem, no fundo, é membro dessa cooperativa e através do pagamento de uma cota mensal, que não será a renda, é uma cota mensal, tem o direito de usar a habitação. Normalmente é um direito vitalício, pode ser transferido para os filhos, e a ideia é que a propriedade se mantenha sempre na cooperativa. E um exemplo em Barcelona, que acabou agora de ser construído, segue esse modelo, e uma particularidade é que o edifício está construído em terreno público, ou seja, têm também o direito de uso do terreno em si, ou seja, o terreno pertence à Câmara e eles pagam, no fundo, uma taxa anual para poderem usar esse terreno. E depois, no fundo, a propriedade do edifício é da cooperativa. Ou seja, há que realmente agilizar estas possibilidades dentro do enquadramento legal de Portugal para permitir estes modelos um bocadinho mais alternativos que acabam por poder ajudar a criar habitação mais económica e mais social, no fundo, não é? Acho que há que revitalizar este movimento cooperativo que já tivemos há uns anos atrás e que está a precisar de ser atualizado, no fundo. Por falar em enquadramento legal, mencionou há instantes que o presidente da vossa associação, dessa associação, a Acora, teve uma reunião, creio que no Parlamento, com deputados. Sim, para a Lei de Bases da Habitação, sim. O que é que ele trouxe lá? No fundo foi introduzir o conceito, mais uma vez, porque acho que é o principal objetivo dessa associação, e no fundo é introduzir esse modelo na lei de bases para ser reconhecido e para, de algum modo, facilitar o desenvolvimento desse tipo de habitação em Portugal, ou seja, fazendo parte da lei de bases, está no fundo oficial que é possível criar esse tipo de habitações, portanto é necessário criar mais uma vez o enquadramento legal para que isso seja possível. No fundo é isso, e agora essa lei de bases está a ser formulada e pronto, vamos ver qual é o resultado disso. Sara, sei que tem mais que fazer, estamos quase a terminar, digamos, a nossa conversa. No entanto, eu não resistia, em jeito de finalizarmos, sei que está a fazer um doutoramento precisamente neste tema, em habitação colaborativa. Que trabalho é esse? Pronto, como referi, como sou arquiteta, eu vou principalmente focar-me na fase de projeto de construção deste tipo de habitação. No fundo, eu vou escolher 3 casos de estudo na Europa e a intenção é registar quais são os padrões ou as semelhanças neste tipo de projeto, que é um projeto participativo, ou seja, é feito em colaboração entre o arquiteto e os residentes, e o objetivo é entender de que modo
é que este processo pode ajudar a criar habitação mais acessível, ou seja, do ponto de vista económico, não só entender os benefícios sociais deste tipo de habitação, que são muitos e já estão a ser muito estudados, mas também quais são os benefícios económicos. Ou seja, uma vez que há uma espécie de redefinição do habitat, do layout doméstico, pode haver uma redução também nos custos, não é? E quando eu digo habitação acessível, não me estou simplesmente a referir ao preço da construção, não é? Porque habitação acessível é também um conceito bastante vasto que inclui não só a capacidade das famílias de pagar a habitação, mas também a qualidade que é necessária para se viver de um modo digno, não é? No fundo, uma pessoa pode dizer que viver numa caixa de cartão ou numa casa feita de cartão é bastante acessível, não é? Não se pode dizer isso, porque não existe a qualidade que faz com que uma família tenha uma vida digna. Ou seja, essa questão da qualidade pela arquitetura, realizada através de um processo participativo, e pronto, e vai andar à volta disso. Ou seja, o projeto de arquitetura, a participação dos residentes e o aspecto económico / qualitativo deste tipo de habitação. E de que modo é que têm surgido também novas tipologias baseadas neste novo modo de habitar e de projetar, no fundo. Porque existem por exemplo, na Alemanha ou na Suíça, existe uma tipologia chamada cluster apartment, que no fundo são habitações mínimas organizadas em torno de espaços comuns, e isto num edifício de vários pisos, não é? Portanto, no fundo, cada piso é um cluster apartment. Portanto, habitações... Que expectativas é que têm relativamente a este conceito cá em Portugal? Eu creio que estamos na altura certa de introduzir isto. Sim, já começa a ser urgente, não só do ponto de vista de não haver alternativas para os mais idosos, também é urgente para os mais jovens. Vivemos num tempo em que a economia de partilha já existe em quase todos os outros campos, não é? Ou seja, também com os seus lados negativos. Ou seja, o Airbnb começou com uma ideia muito boa, agora já é o neoliberalismo ao rubro, ou por exemplo o Uber, mas existe a partilha de bicicletas, a partilha de experiências, ou seja, já não interessa tanto a questão de posse, de possuir algo, mas sim ter acesso a algo e ter acesso a experiências, e esta questão, o próprio coworking, que está agora a explodir também em todo lado, quer no Porto, quer em Lisboa. Esta necessidade que muitas vezes começa do ponto de vista económico, mas que depois que passa para esta ideia de criar comunidade, ou seja, trabalhar em conjunto, trabalhar rodeado de pessoas, esta questão de voltar a usar a rua, de voltar a usar o espaço público, acho que está a conformar-se o ambiente cultural, económico e social para que o cohousing tenha realmente espaço, creio. Mesmo para terminar, não resisto a uma pergunta final, visto que tem andado aí por vários países da Europa. Como é que vê o Brexit? Como doutorando em habitação colaborativa? Como cidadã europeia, como pessoa que está, bastante europeizada, permita-me, como é que vê um país, que não é um país qualquer, é o Reino Unido, como é que vê, este Reino Unido a querer distanciar-se de uma Europa que dizem fascista? Pois, é um tema muito complicado. Também, estando aqui em Barcelona, e a questão da independência da Catalunha, não é? Ora, aí está também, não é? Pois, é um tema muito, muito complicado e muito sensível. E vou usar a opinião do meu marido, do José Calvete, que no fundo também é minha,
a Europa devia tornar-se toda uma grande federação, ou pelo menos os países, vou dar o exemplo de Espanha, cada região devia ser uma federação e funcionar como federações, com uma certa autonomia, e não existir este sentimento de um bocado, não é, populista, não é? De querer ter o seu próprio país, a sua própria identidade. Ou seja, isso pode existir, mas num ambiente de colaboração e não de até me falhar a palavra aqui. Mas eu acho que... As várias línguas, por exemplo, não são um entrave e um certo afastamento dos próprios europeus, lá. Será por aí que também os europeus não se sentem tão europeus como os americanos se sentem americanos nos seus 50 ou 51 estados? Claro que a língua é o princípio base da comunicação, não é? E da própria colaboração, mas também dá um certo cariz cultural específico. Não acho que tenha que passar por aí. Eu acho que tem que realmente passar por facilitar o acesso à livre circulação, projetos colaborativos internacionais em que não existam barreiras, existam apenas objetivos comuns. Eu acho que, por exemplo, no tema da habitação, a Europa, toda a Europa, ou pelo menos a União Europeia, está a deparar-se com problemas muito semelhantes relativamente à habitação acessível, à construção sustentável, até está a caminhar para uma espécie de normativa comum, não é? Uma única normativa que seja comum a todos esses Estados-membros. Portanto, tem que realmente tem que haver comunicação e tem que haver um trabalho comum para um bem comum, digamos. Também faz parte da minha investigação, por causa desta questão da qualidade da habitação e o que é necessário para ter essa qualidade e quais são, no fundo, os mínimos. Isto também anda à volta dos mínimos. Quais são os mínimos dentro do co-housing, da habitação colaborativa, uma vez que é um conceito que rompe um pouco com os moldes tradicionais. Como é que se pode garantir essa qualidade mínima às famílias, de modo a que não vivam debaixo dos standards que deviam. Mas isto para dizer que toda a Europa tem que trabalhar nesse sentido comum. Somos todos seres humanos e, apesar de haver aspectos culturais que têm de ser tomados em conta, portanto, esta questão do standard tem que ser um bocadinho mais flexível, não pode ser como tem sido trabalhado, mas sim, tem que haver colaboração e comunicação e trabalho conjunto. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por ter estado aqui, digamos, a gastar o seu tempo em direto connosco. Eu depois irei colocar a gravação do programa no canal do YouTube e enviar-lhe aí um link para esse efeito. Muito obrigado, uma boa noite e que tudo corra bem nesse doutoramento em co-housing. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.